Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Full Stack na Prática. E hoje a gente vai então continuar com o nosso site, efetivamente agora colocando conteúdo nele, criando algumas páginas de conteúdo. Nós vimos nas outras aulas vários conceitos muito importantes e fundamentais que são necessários, que a gente vai utilizar ao longo da nossa jornada com o Svelte, seja durante esse curso, seja na sua carreira ou no futuro, que são muito importantes para a gente realmente utilizar as funcionalidades, né, que o Svelte nos proporciona. Nós já temos aqui nosso menu, temos algumas rotas funcionando, temos também um pequeno layout que a gente colocou aqui a partir do Mirai UI, uma biblioteca de templates, né, ou melhor dizendo, uma biblioteca de conteúdo, de componentes para o Tailwind, ok? E estamos começando a dar vida para o nosso site. E no último vídeo nós trabalhamos um pouco com Svelte Stores, utilizando o Store Page, para poder implementar um menu reativo. Então quando a gente clica aqui, o item no menu fica selecionado de acordo com a nossa rota. E nós estamos exatamente nesse ponto, em que agora a gente vai começar a colocar conteúdos no nosso site, uma vez que o nosso layout já está preparado para receber o conteúdo. E no vídeo de hoje a gente vai começar pela página do portfólio. E por que pela página do portfólio? Bom, eu escolhi a gente começar por essa página porque a gente consegue implementar um outro recurso muito legal, que é trazer dados do back-end para o nosso front-end. E aqui a gente começa a entrar na parte full stack do Svelte, porque o Svelte Kit ele nos permite criar, sim, a nossa aplicação, o front-end da nossa aplicação, melhor dizendo, mas ele também nos permite criar o back-end, criar um serviço para que a gente possa consumir dados dele sem a necessidade de a gente ter que fazer um back-end externo. Agora, claro, se isso é uma boa prática ou não, ou se tem outras formas melhores de fazer isso talvez seja assunto para um vídeo no futuro. Mas o fato é que sim, o Svelte Kit nos proporciona, nos permite fazer isso e até de uma forma bem interessante. Então a gente vai começar colocando aqui uma página estática de portfólio, que a gente vai pegar lá na biblioteca do Mirai UI. Então eu vou acessar aqui o site do Mirai UI mais uma vez, Browse Components. Ele tem uma seção aqui de portfólio. Eu vou procurar que fica mais fácil, então portfólio, 5 componentes. Entrando aqui, deixa eu aumentar um pouquinho mais a janela do navegador para a gente ver um pouquinho melhor as coisas. Ele tem aqui várias opções, ok? Centralizado. O que mais ele tem aqui? Com efeito de hover, não é? Filtros e assim por diante. A gente vai pegar justamente este aqui, que tem filtros. Então, ele pode escolher por basicamente uma categoria aqui em cima. Claro que aqui é só um exemplo, então ele não está funcional. Eu posso escolher uma categoria e aqui embaixo ele vai me trazer, ok, todos os elementos ou itens do portfólio referentes a esta categoria. Nós vamos escolher este aqui. Eu vou clicar aqui no código fonte. Vamos obter esse código fonte aqui, vamos copiá-lo para o nosso clipboard e vamos colar lá no nosso VS Code, no nosso editor de código. Nós temos uma página para o portfólio, que é o nosso myspage.svelte dentro do diretório portfólio. Eu vou apagar esse conteúdo que está aqui inicial e vou colar então tudo que veio lá do Mirai UI. Clicando aqui em portfólio, repare que agora, muito bem, nós já temos aqui então o portfólio no nosso site. Temos que fazer alguns ajustes, é claro, né? Não queremos exatamente esse conteúdo, a gente quer colocar talvez os nossos itens do nosso portfólio aqui, por exemplo. E além disso, nós temos também que fazer esse menu aqui em cima ficar dinâmico, né? Essas abas aqui ficarem dinâmicas e respondendo ao que a gente está clicando, certo? Muito bem, vamos fazer isso então bem agora. Eu vou começar então simplesmente tirando esse título aqui de cima, Latest Work, não nos interessa isso. Vamos salvar aqui, muito bem. E ele tem aqui umas margens, na verdade um padding aqui em cima que não é muito necessário também para o nosso caso. Eu vou removê-lo. Ok. E agora sim a gente já pode começar podemos dizer que a nossa página de layout está pronta, okay? Nossa página de portfólio está pronta. A gente poderia vir aqui estaticamente colocar o conteúdo que a gente quiser. A gente poderia simplesmente vir aqui, cada section dessa aqui corresponde a um item de portfólio, eu posso copiar e colar isso aqui várias vezes. Pronto, ó, nossa página está funcional com vários itens de portfólio, 4 itens de portfólio. Então, como é que a gente pode fazer para tornar isso aqui
Primeiro, mais simples. Da mesma forma como nós fizemos no nosso menu. Então aqui em cima nós vamos abrir a tag de script e podemos criar aqui talvez uma constante chamada items, né, que são nossos itens do portfólio. Ele é um array e nesse array vamos colocar aqui alguns objetos, exatamente da mesma forma como nós fizemos para o menu, ok? Então vamos começar aqui colocando, por exemplo, o que o nosso portfólio tem. Cada item ele tem, deixa eu só reduzir um pouco aqui essa parte das abas, vamos focar só nos itens do portfólio. Vou fechar aqui também a lateral para ganhar um pouco mais de espaço na tela. O que cada item de portfólio tem? Bom, eles têm aqui então um título, né? Como esse aqui, tem uma categoria e tem uma imagem. É isso, né? Eventualmente a gente poderia depois colocar mais coisas, talvez um link, talvez uma pequena descrição e assim por diante. Mas vamos fazer só com o que temos aqui por enquanto, que é o suficiente. Então vamos colocar aqui no primeiro item, temos um title, temos uma category, lembrando que nós usamos o inglês desde o início, então vamos manter o padrão, e temos também uma imagem, vou chamar aqui de image, por exemplo, image. Certo? Este aqui, então, é basicamente um objeto que corresponde a um item aqui do nosso portfólio. Agora, nós podemos já implementar aqui a nossa estrutura de repetição. Então, each. Fechamos o each. E o que a gente vai estar repetindo? A gente vai estar repetindo os objetos dentro do array de itens. Então, each items as item. Ou melhor, como fizemos na outra aula, each items as, e aí nós passamos basicamente o que nós queremos desestruturar desse objeto, então title, category, image, beleza? E aqui dentro colocamos então o código referente a um elemento de portfólio. No caso, vamos pegar o primeiro aqui como exemplo. Outra coisa que vamos fazer também é colocar esse it dentro dessa outra section, que me parece ser a section que vai englobar todos os elementos de portfólio. Dessa forma aqui, vamos só reorganizar o código. Eu posso apagar esse segundo aqui, que é somente a mesma coisa, na verdade, que o anterior, ok? Salvamos e aí está. Nós temos então um elemento de portfólio, não é? Vindo aqui do nosso array items, só que nós ainda não colocamos nenhuma informação dinâmica nele. Está pegando aqui os dados estáticos, né? A categoria, o título, que já estavam aqui no HTML. Então nós vamos começar a colocar isso aqui agora. Então, UIKit, category, esse block aqui, block of UIKit collections, a gente pode colocar como sendo o title. E a imagem, este src inteiro, podemos apagar e colocar aqui, então, a image. Ok? Dessa forma, nós temos então o nosso item de portfólio já dinâmico com os dados vindos aqui do nosso array de objetos. Claro que está em branco porque nada está preenchido aqui. Então vamos colocar aqui, por exemplo, item 1, a categoria componentes e a imagem dele. Não temos nenhuma imagem aqui para colocar por enquanto, vamos deixar em branco. Salvamos aqui, repara que já apareceu aqui então a categoria e já apareceu aqui também o nome, o título, né, do nosso item. Beleza? Bom, isso aqui é muito interessante. A gente poderia colocar vários itens de portfólio aqui, certo? Vamos salvando e eles vão se replicando aqui. Só que, diferentemente do menu, que nós temos basicamente uma quantidade fixa de elementos aqui em cima, o portfólio pode ser dinâmico, concorda? A gente pode ter hoje 10 itens no nosso portfólio, a gente faz mais um novo trabalho e quer adicionar mais um item no portfólio. O portfólio tende a mudar, ou tende a ser mais dinâmico, né? Ou mudar com mais frequência do que o menu. Uma vez que você fez o menu, você pode até mudá-lo e tudo mais, mas você não vai mudar, por exemplo, toda semana ou todo mês. Né? O portfólio sim, você pode estar criando projeto, sei lá, toda semana e cada semana você coloca um item novo no portfólio. Não é legal a gente manter desta forma. O ideal seria que isso aqui ficasse em um banco de dados, ok? Hoje, ou pelo menos aqui no nosso curso de Svelte, a gente não vai abordar banco de dados ainda, mas por enquanto, focando aqui no Svelte, como é que a gente poderia obter isso de uma outra forma? Supondo que a gente tenha, por exemplo, um banco de dados em algum outro lugar.
O que nós vamos fazer é começar a utilizar então um outro store que o Svelte nos permite, que é o Store Data, certo? Nós podemos salvar esses dados aqui em um objeto fora da nossa página. E como é que a gente faz isso? Bom, a primeira coisa é vir aqui no nossa árvore de arquivos e dentro do portfólio nós temos aqui o myspage.svelte. Se vocês lembram da aula de rotas, myspage.svelte corresponde à página que vai ser renderizada quando o usuário acessar a rota /portfólio, nesse caso aqui. E é exatamente o que está acontecendo. Porém, no Svelte Kit nós podemos criar um outro arquivo de mesmo nome, myspage, só que com a extensão do JavaScript ou, no caso aqui, do TypeScript, myspage.ts. Quando nós criamos esse arquivo, o Svelte espera, então, ele vai executar esse arquivo e ele espera, então, que esse arquivo tenha algum retorno de dados que eu possa utilizar aqui no nosso front-end. E como é que a gente começa a implementar esse arquivo? Bom, vamos lá então. A primeira coisa que a gente precisa fazer é exportar uma função, ok? Isso aqui é uma convenção no Svelte, então sempre que você exportar uma função de nome load, dentro do seu arquivo myspage.ts ou myspage.js, o Svelte vai entender, ele vai executar essa função aqui load antes de carregar a sua página e ele vai enviar os dados que essa função retorna para a sua página, para que você possa usar no front-end. Então nós podemos colocar aqui dentro dessa função tudo que nós precisarmos para retornar para o nosso front-end. Lembrando, o Svelte tem o recurso de SSR, que é renderização do lado do servidor, ou em inglês Server Side Rendering. O que significa isso? Significa que antes de ele renderizar ou ele retornar o conteúdo HTML para o navegador, ele pode sim executar algumas funções ou pode executar código do lado do servidor. Ok? Então, por exemplo, se nós estamos trazendo dados de um banco de dados, o nosso front-end não vai acessar o banco de dados diretamente, concorda? Ele tem que acessar uma API, um back-end, e esse back-end, essa API, é quem vai fazer a conexão com o banco de dados e, eventualmente, retornar os dados para o front-end. No nosso caso, nós já estamos desenvolvendo essa pequena interface, digamos assim, essa pequena API, quando a gente cria esse arquivo myspage.ts ou myspage.js exportando uma função padrão chamada load. O que nós vamos fazer com essa função load? Bom, a gente pode simplesmente retornar aqui um objeto, e é assim que se trabalha com o myspage.js ou myspage.ts. Nós criamos uma função chamada load e retornamos um objeto. Neste objeto nós vamos colocar todos os objetos ou variáveis que a gente quer utilizar no front-end. Então, por exemplo, nós estamos falando do portfólio, certo? Vamos criar aqui os nossos itens do portfólio. E aqui eu posso retornar o próprio array que nós estávamos usando aqui, não é? Então eu posso tirar isso aqui daqui, vamos apagar esse const items aqui e posso colocá-lo aqui. Muito bem, agora nós estamos retornando então os itens do nosso portfólio diretamente da função load. Essa função, como eu falei, ela é executada do lado do servidor, então o front-end não vai receber coisas que estiverem dentro dela. Por exemplo, se nós colocarmos qualquer outro código aqui, console.log, vamos colocar o console.log dizendo olá mundo, e depois nós vamos ver onde ele vai ser exibido, esse dado aqui, ok? Essa informação. Antes de salvar esse arquivo, vamos voltar aqui. Nós não temos mais os elementos de itens, né? Não existe mais essa variável, nós apagamos ela daqui. Como é que nós vamos obter então os itens? No myspage.ts. Lembrando, essa função é executada tanto no back-end quanto no front-end. Como nós acabamos de falar, o Svelte, nesse momento, nós estamos utilizando o SSR, que é o padrão dele aqui, quando você cria um novo projeto com o Svelte Kit. Beleza? Então agora, para poder exibir os dados vindos aqui da função load, nós podemos importar o store de page. Então import page from app/stores. Se você lembra da última aula, o nosso store de page, ele tem esse objeto ele tem algumas outras propriedades dentro dele. Uma delas é a propriedade data. E quando nós clicamos nessa propriedade data e damos um console log nela, olha só o que acontece. Eu vou abrir aqui a nossa aba de console, ok? Do nosso navegador.
E aqui eu vou salvar os dois arquivos. Eu vou salvar o arquivo de myspage.ts, nós colocamos aqui o nosso console log de Olá Mundo e também os nossos itens. E vou salvar aqui também a nossa página, beleza? Só para que não tenhamos nenhum problema, enquanto ainda não colocamos aqui nenhum valor para os itens, eu vou só colocar aqui um const items igual a um array vazio, por enquanto. Ok? Vamos salvar aqui e salvar aqui. Muito bem. Eu vou só recarregar a página mais uma vez para que a gente veja tudo zerado. O que aconteceu aqui? Bom, no nosso navegador nós estamos vendo o Olá Mundo, certo? E o objeto contendo o array, na verdade o array, né, contendo os 5 objetos que nós temos aqui no nosso portfólio. E aqui no terminal do nosso VS Code, nós também estamos vendo o Olá Mundo e também estamos vendo o objeto. O que nos leva a concluir que a função load é executada tanto do lado do navegador quanto do lado do back-end. E aí você pode estar pensando, bom, então não é seguro eu colocar algumas informações sensíveis na função load, correto? Exato. Você nunca deve colocar aqui, por exemplo, chaves de APIs, ou, por exemplo, você tem alguma variável de ambiente que é sensível, né, como usuário e senha de um banco de dados, por exemplo. Você nunca deve usar essas informações aqui, ok? Nunca traga para a sua Export Function Load. Temos outro lugar para fazer isso, o Svelte nos permite fazer uso de variáveis de ambiente só do lado do servidor, para que não incorramos nesse erro de cair, ou de, melhor dizendo, de jogar dados para o front-end. Por hoje, nos basta saber que a função load é executada dos dois lados. Portanto, se eu tenho código que eu quero que seja executado tanto do lado do navegador quanto do lado do servidor com load, eu posso colocá-lo na função load. Uma coisa importante também é notar que aqui dentro eu não estou mais no contexto do navegador somente, ok? Então não adianta eu vir aqui tentar chamar um document.getElement by qualquer coisa que simplesmente não vai funcionar. Eu estou na função load e o objetivo dela é simplesmente retornar dados, né, ou processar alguma coisa e então retornar esses dados trazendo-os para o front-end, ok? Vamos apagar esse console log, não é mais necessário. Muito bem. E esses itens aqui que nós colocamos em branco, nós podemos apagar também. Muito legal, a gente poderia fazer o seguinte, olha só que legal. Nós já sabemos que o Page Data é a nossa lista, não é? Com os nossos itens do portfólio. Então poderíamos colocar aqui, const items igual Page Data. E olha só, temos um pequeno problema porque faltou... ok, ele é um objeto, então faltou o nome item. Agora sim, vamos fechar aqui. Repara que agora está funcionando como deveria, não é? Nós temos o nosso myspage.ts retornando um objeto. Uma das propriedades, ou melhor, a única propriedade desse objeto são os items, e aqui dentro tem um array com os objetos. E na nossa página já estamos utilizando então const items igual page data items. Isso aqui é bacana, é legal, é uma forma de se fazer, porém não é a forma recomendada. A forma recomendada é a gente fazer o seguinte, eu vou comentar isso aqui e colocamos export let data. Simples assim. O que significa esse export let data? Export let data basicamente vai exportar uma variável chamada data que vai ser acessada pelo Svelte Kit para ser preenchida com os dados do nosso retorno da função load. Então agora o nosso items ele continua dentro do data. Eu poderia colocar dessa maneira aqui, const items igual data.items, certo? Eu poderia colocar dessa forma, ou se eu não quiser ficar criando constante para tudo que vem de lá do servidor, ou melhor, da função load, eu posso colocar aqui each data.items, que também funciona muito bem. E dessa forma fica até mais enxuto e mais simples, e eu não preciso nem mais importar o stored page do Svelte. Basta colocar export let data, e aí sim eu posso usar aqui embaixo para cada data, né, para cada data.items, como sendo este objeto, retorne ali. Vamos salvar e ver se funciona. Perfeito, continua funcionando muito bem. E assim já temos a nossa página de portfólio carregando dados, não é? A nossa função load. Se você gostou do vídeo até aqui, por favor, deixe o joinha, compartilhe com seus amigos se for relevante para você. Qualquer dúvida, por favor, coloque nos comentários que eu tento responder na medida do possível. Por esse vídeo é isso e até o próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.